O Castelo de Bragança. O Castelo de Bragança localiza-se na freguesia de Santa Maria, no centro histórico da cidade, concelho e distrito de Bragança. Aceita-se que primitiva ocupação humana do local deu-se em local vizinho da atual cidade, onde se ergueu um castro no período neolítico. Após a invasão romana da Península Ibérica, essa defesa teria sido reformulada, dominando a estrada romana que teria cortado a região. Quando das invasões bárbaras foi denominada como Brigância e, posteriormente, ocupada pelos muçulmanos, vindo a ser arrasado durante as lutas da reconquista cristã da península. Em meados do século X, à época do repovoamento da região de Guimarães pelo conde Hermenegildo Gonçalves e sua esposa Madona Dias, os domínios de Bragança tinham como senhor um irmão de Hermenegildo, o conde Paio Gonçalves. Posteriormente, o senhorio passou para a posse de um ramo da família Mendes, encontrando-se, conforme mencionado em documento datado 7 de julho de 1128, no domínio de Fernão Mendes, cunhado de Dom Afonso Henriques. Dom Sancho I dotou a povoação com a primeira cerca amuralhada em março de 1188. Os conflitos entre este soberano e o rei Dom Afonso IX de Leão levaram a que esta região fosse invadida pelas forças leonesas em 1199. Sob o reinado de Dom Dinis, determinou-se erguer um segundo perímetro amuralhado em 1293, o que indica a prosperidade do povoado. O seu sucessor, Dom Afonso IV, ao subir ao trono, confiscou os bens de seu irmão ilegítimo, Dom Afonso Sanches, que então residia na vila de Albuquerque. Defendendo os seus interesses, Dom Afonso Sanches declarou guerra ao soberano e invadiu Portugal pela fronteira de Bragança, matando gentes, saqueando bens e destruindo propriedades. A paz seria acordada, com dificuldade, pela viúva de Dom Dinis, a Rainha Santa Isabel. Posteriormente, já sob o reinado de Dom Fernando, recebeu obras de beneficiação. Nesta fase, tendo este soberano se envolvido na disputa sucessória de Castela, Bragança foi cercada e conquistada pelas tropas castelhanas, retornando à posse portuguesa apenas mediante a assinatura do Tratado de Alcoutim em 1371. Na crise de 1383 a 1385, aberta pela sucessão deste soberano, a lealdade do alcaide de Bragança, João Afonso Pimentel, oscilou entre Portugal e Castela, partidário da herdeira Dona Beatriz e do seu esposo João I de Castela, apenas por diligências do condestável Dom Nuno Álvares Pereira, em 1386. Veio a reconhecer a soberania de Dom João I. Porém, em 1398, tendo o novo soberano deixado impune o assassino de sua filha Dona Brites, o alcaide de Évora, Martim Afonso de Melo, como represália retornou ao partido de Castela, para onde emigrou, fazendo-lhe homenagem da sua povoação e castelo, que só retornariam à posse portuguesa, agora pelo Tratado de Segóvia em 1400. Dom João procedeu-lhe, a partir de 1409, à modernização e reforço das defesas, obras inscritas na tarefa maior que se impôs, de reforço daquela fronteira. O casamento de Dom Afonso, primeiro conde de Bragança, filho bastardo de Dom João I, com Dona Beatriz, filha de Dom Nuno Álvares Pereira, inaugurou a Casa de Bragança.
Data desse período a construção da imponente torre de homenagem, estando as obras concluídas por volta de 1439, no reinado de seu sucessor, Dom Duarte. Dom Afonso V elevou a vila de Bragança à condição de cidade em 1466. Durante a crise de sucessão de 1580, Bragança tomou partido por Dom António, prior do Crato. No século XVII, ao se encerrar o período da dinastia filipina, quando da Guerra da Restauração da Independência Portuguesa, a cerca do antigo castelo perdeu diversas ameias, devido à instalação de peças de artilharia no espaço dos Adarves. No século XX, o castelo foi classificado como Monumento Nacional por decreto publicado em 23 de junho de 1910. A partir da década de 1930, a Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais iniciou-lhe a extensa intervenção de consolidação e restauro, que compreenderam a inclusão de ameias em toda a extensão dos muros.